confusão sempre estraga qualquer tipo de espetáculo. Lógico, qualquer confusão, né? É uma discussão besta também, boba, totalmente boba ali no final do jogo, né? Só lembrando aos envolvidos, né, que o jogo, a atuação do árbitro não encerra quando ele apita o final do jogo. Qualquer evento que tiver pós-jogo ali, durante até um dia depois, se tiver até alguma crítica a ele por parte dos jogadores e comissão técnica, ele pode anotar na súmula e prejudicar essa pessoa depois. Ela vai ser prejudicada por conta própria, né? no TJD, ou seja, na Justiça Desportiva. Mais um jogo que deixou muito a desejar, principalmente o zagueiro Luan, né? Que doce ele entregou na linguagem do futebol, né? Entregou o doce, né? Aí os jogadores do São Raimundo aproveitaram, conseguiram fazer o empate. Agora, o São Raimundo está devendo muito em termos de futebol, não conseguiu nenhuma vitória. Até o Clipper já venceu, mas o São Raimundo ainda não venceu na competição. Tanto que isso aqui se reflete nessa classificação, né? O Clipper está em 5º lugar, o São Raimundo está em 7º, só com 3 pontos. 3 pontos de 3 empates, né? Por isso que ele não venceu ainda. Ontem nós tivemos a vitória do Amazonas. Ele foi lá em Itacoatiara, venceu o JC por 3-0 e alcançou aí, para você ver na tabela aí que está com 8 pontos, coladinho ali na equipe do Manaus, só que o Amazonas tem 4 jogos e o Manaus tem 3 jogos, 100% de aproveitamento na competição. Só lembrando que o Manaus, na sexta-feira, jogou lá no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, e conseguiu a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. Agora o buraco é um pouquinho mais embaixo, vai pegar a equipe do Bahia. Foi de goleada Bahia, lá, né? É o Bahia que tem histórico contra os times do Amazonas na Copa do Brasil, inclusive um jogo que o Nacional empatou lá e acabou saindo fora da Copa do Brasil num gol totalmente impedido do Bahia, quase 50 minutos do segundo tempo. Agora, sobre essa... Ficou interessante ali, né? Manaus, Amazonas, Nacional, parece uma gradação aí, a tabela do Manaus, Amazonas, Brasil. Manaus, Amazonas, Nacional, tá bem... E vem a princesa lá, falta o rei ali. E esse resultado aqui dessa classificação, ele é fruto também dessa partida que aconteceu no domingo, né? O Amazonas Futebol Clube alcançou a vice-liderança do campeonato ao vencer o JC lá em Itacoatiara, né? Essa partida que foi realizada lá. A gente tem as imagens dessa partida? Esse foi o jogo desse fim de semana, o JC de Itacoatiara, foi o placar por lá. Foi de 3-0. A partida foi realizada no estádio Flor de Mendonça, na Velha Serpa. Os gols do Onça Pintada foram marcados pelo Pedro Igor por 2 vezes e o Wellington Sabão fez o 3º. Com a vitória, o Amazonas chega agora a 8 pontos, como o Carlos falou ainda há pouco, coladinho do Manaus. Então o JC, não? O JC está na 8ª colocação, como a tabela mostra aqui pra gente, né? Com 2 pontos e ainda não venceu no campeonato. Aliás, Iranduba, JC e São Raimundo ainda não venceram na competição, né? Carlos, a situação do Iranduba é trágica, né? Tem nenhum ponto e um saldo negativo de 12, mas ainda há chance para todo mundo, né? Porque nessa só não se classifica para a próxima fase um time e ainda tem mais 3 rodadas. 3 rodadas, hoje somente o Iranduba não passaria para a próxima fase. Depois nós vamos ter um mata-mata, né? Com o Manaus, hoje pegaria a equipe do JC, o Amazonas do São Raimundo, o Nacional, o Penarol e assim por diante, né? Seria um cruzamento olímpico até enxugar o campeonato e chegarmos numa final da competição, né? Próximos jogos, cara. Hoje nós temos jogo em Itacoatiara, 15h30. O Penarol recebe o Nacional. Choque de Leões lá na Velha Serpa, 15h30. Qual leão está com as garras mais afiadas? Eu acho que o Nacional está um pouquinho melhor, até pela classificação dá para perceber, né? Começou muito bem, mas teve um tropeço, então, né? Um tropeço no meio da semana passada, quando perdeu para a equipe do Clipper, mas o Nacional está um pouquinho melhor. Mas jogar em Itacoatiara não é fácil não, viu? A gente mostrou, Carlos, em jogo de Itacoatiara, continua com os portões fechados para o público, mas o pessoal sobe lá do lado de fora, dá um jeito para assistir, né? O torcedor, pelo futebol, ele faz qualquer coisa, né? E lá está, isso já é histórico lá na cidade de Itacoatiara, né? Quando nós transmitimos, eu transmito futebol em Itacoatiara desde 1993, né? Vocês não eram nem nascidos ainda, né? Então, sempre foi assim, né? Os torcedores se aglomeram em cima daquelas residências próximas ali ao estádio, né? E conseguem ver o jogo. Acho que é o único jogo no Brasil que estamos tendo torcida em Itacoatiara, tanto do JC quanto da equipe do Penarol. Isso traz satisfação ver o torcedor
o torcedor acompanhando, tendo essa vibração pelo nosso futebol. Essa tabela, o desempenho dos times demonstra aí que pode ser que o nosso futebol atinja níveis como, por exemplo, hoje o Manaus, que já está, como você falou ainda há pouco, buraco mais embaixo, encarando desafios diferentes. O Manaus hoje é o carro-chefe do nosso futebol, porque está numa competição que tem grandes equipes do futebol brasileiro. Você vê que ele vai estrear contra o Santa Cruz em maio, na Série C do Campeonato Brasileiro. Santa Cruz já teve várias vezes na primeira divisão, né? Então nós temos aí muitos times de primeira divisão que já atuaram na primeira, que estão hoje na terceira divisão, que é a Série C do Campeonato Brasileiro. Então o nível, tanto é que o Manaus elevou, tirou o Amazonas do abismo ali do ranking nacional de federações e conseguiu subir uma posição com a campanha do Manaus. Então, cada vez que o Manaus ou qualquer outra equipe do Amazonas fizer uma boa competição em nível nacional, vai elevando no ranking, e isso melhora, inclusive, até para os confrontos de Copa do Brasil e demais competições. O Manaus jogou no Rio de Janeiro contra um time lá de Goiás, de Jaraguá. E a gente aqui em Manaus pode receber times que são de outros estados, né? E com certeza. O time de maior torcida no Brasil, que é o Flamengo, e o Palmeiras podem se enfrentar aqui. Existe essa possibilidade. A CBF já conversa com o governo do estado do Amazonas sobre essa possibilidade. A CBF já tentou trazer para cá, no começo do mês de março, os jogos da Copa do Brasil com os representantes da região norte aqui, principalmente Rondônia e Acre. Não obteve sucesso porque o Amazonas ainda estava num período muito crítico em relação à pandemia. Eu acredito que em maio nós já teremos uma imunização bem maior da população em relação a vacinas. E isso faz com que a CBF já comece a negociar com o governo do Amazonas para trazer confrontos da Supercopa do Brasil contra Flamengo e Palmeiras aqui para Manaus. Eu acho que é uma boa, certo? Até porque o gramado da arena está perfeito, está tudo em condições. E eu vou um pouquinho mais além, opinião do Carlos. Eu acho que podemos até ter uns 20% de público aí. 2 vezes 44 mil, 20%, 2 vezes 4, 8, 9 mil pessoas. Eu acho que cabe. Eu só sei as 4 operações de percentual, o restante não. Para ver a experiência do Carlos. Agora, nesse contexto, Carlos, de repente Manaus pode se tornar, inclusive, uma alternativa muito melhor do que outras capitais do país que hoje, infelizmente, estão mais acometidas pela Covid do que a gente aqui no Amazonas. Com certeza, o estado de São Paulo está com o campeonato paralisado e aumentou agora a paralisação. Era para voltar no próximo fim de semana, já não vai voltar só em meados de abril as competições de futebol no estado de São Paulo. Aliás, todas as competições de esporte no estado de São Paulo. Até porque a previsão do pico da pandemia é o começo do próximo mês, agora começo de abril, então a maior parte dos estados realmente está suspendendo as partidas. E nós aqui, com essa imunização, muita gente já contraiu o vírus e com a vacina muito mais, né? Eu acho que a imunização é o mais importante em relação para a gente ter aí abertura geral e gradativamente aí para os esportes também. Análise de Carlos Souza dentro e fora de campo, né? O homem que entende tudo de futebol. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, tenha um bom dia. Entende de futebol e de matemática, né, Carlos?